Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sejam bem-vindos a mais um episódio e para hoje, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu Anil Munkar, que é a obrigatoriedade de ordenar o bem e proibir o mal. E a questão de ordenar o bem e proibir o mal é uma das grandes particularidades do Din al-Islam. Uma das grandes particularidades do Din al-Islam é ordenar o bem e proibir o mal. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, que os crentes e as crentes são aliados uns com os outros. Eles são aliados. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, eles ordenam a prática do bem. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, e proíbem a prática do mal. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ, observam o salah. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ, tiram o zakah. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, e obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Depois Allah diz: أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Esses serão os que serão alcançados pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e por certo Allah é poderoso e prudente. Então, vimos aqui nesse versículo que a questão de ordenar a prática do bem e proibir a prática do mal é uma das qualidades dos verdadeiros crentes. E sempre que esta questão for observada numa comunidade, então a sunnah fica acima do bid'ah, assim como o halal fica acima do haram. Então, quando nós esquecemos e abandonamos a questão de proibir o mal e ordenar o bem, então as coisas ficam invertidas. A sunnah fica abaixo do bid'ah, assim como o halal fica abaixo do haram. Então, se nós pautarmos por isso e for frequente na nossa comunidade, então perceberemos que a sunnah estará sempre acima, assim como o halal estará sempre acima, e as ações facultativas no geral estarão sempre acima, e nós teremos uma sociedade felizarda. E dentre as virtudes e o que demonstra a importância de ordenar a prática do bem e proibir a prática do mal é que esta ação constitui segurança para o indivíduo, assim como para a sociedade, do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós queremos ficar seguros do castigo de Allah? É muito simples. Vamos ordenar o bem e proibir o mal. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Quer dizer, não condiz ao seu Senhor, não condiz a Allah subhanahu wa ta'ala destruir uma comunidade, uma sociedade. Quer dizer, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ, quer dizer, pelas injustiças que são cometidas, وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, enquanto, quer dizer, os seus residentes, os residentes daquela comunidade, muslihun, bima'na, eles consertam a sociedade. E como é que eles consertam? Através quer dizer, ordenam a prática do bem e proíbem a prática do mal. Então, esta é a segurança que nós temos. Então, enquanto nós estivermos a ordenar o bem e proibir o mal, então podemos estar seguros que Allah subhanahu wa ta'ala não irá nos destruir. E aquela sociedade que o mal se prolifera e ninguém rejeita, ninguém impede o mal, então esses estão expostos ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, e é um castigo coletivo.
em que não irá escolher os bons dos maus. Não irá escolher os bons dos maus. É um castigo coletivo para toda a sociedade. Por quê? Porque eles abandonaram quer dizer, esta prática. Deixaram de ordenar o bem e proibir o mal. Então consta no hadith de Zainab, radiyallahu anha, onde ela disse: Ya Rasulallah, anahliku wa fina salihun, ó mensageiro de Allah, nós seremos destruídos enquanto no nosso seio existem pessoas piedosas. Nabi alayhi salatu wasalam disse: Naam idha kathura al-khabath. Sim, quando, quer dizer, a maldade for intensa. Quando a maldade for intensa e as pessoas esquecerem a questão da prática do bem e deixarem de proibir o mal e ordenar o bem. Quando isto acontecer, então as pessoas serão destruídas. Será um castigo coletivo. No entanto, no dia de Qiyamah, já cada um irá ser julgado de acordo com as suas ações. Mas aqui no dunya, se as pessoas abandonarem al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil munkar, o castigo será coletivo. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانوا يَفْسُقُونَ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala conta a história do Surah Al-A'raf de uma comunidade que tinha lá, quer dizer, as pessoas estavam divididas. Tinham crentes e tinham aqueles que não acreditavam em Allah. E os que acreditavam em Allah sempre proibiam o mal e ordenavam a prática do bem. Então, os outros perguntavam, quer dizer, tinham três grupos. Tinha os que proibiam o mal e ordenavam a prática do bem. Tinha os que praticavam o mal e não praticavam o bem, e tinham aqueles que se sentiam neutros. Então, esses que eram neutros perguntaram para os outros, quer dizer, neutros que não proibiam e não incentivavam. Esses perguntaram para aqueles que proibiam: por que vocês proíbem o mal e ordenam a prática do bem, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala irá destruir este povo? Então eles disseram: nós estamos a procurar uma desculpa e um pretexto diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, queremos tirar a responsabilidade das nossas costas. Então Allah subhanahu wa ta'ala, depois disso, ele disse: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, que quando eles esqueceram aquilo que eles foram lembrados e recordados, que foram ordenados, aqueles conselhos que eram dados, Allah diz: أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, nós salvamos aqueles que proibiam a prática do mal. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, e nós castigamos os injustos por aquilo que eles praticavam, pelas atrocidades que eles praticavam. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala salvou aqueles que proibiam a prática do mal. A prática do mal. E é preciso nós percebermos aqui um aspecto, porque algumas pessoas acham que a questão de proibir o mal e ordenar o bem faz parte de se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito. Em assuntos que não lhe dizem respeito. E isso, na verdade, representa uma fraca percepção desta pessoa. E um imã fraco, claramente. Aquele que acha que proibir o mal e ordenar o bem representa se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito, isso é fraca a percepção dele. Consta no hadith de Abi Bakr, radiyallahu anhu, onde ele diz: Ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhihi al-aya. Ó gentes, vocês leem este versículo, onde Allah diz: Ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ó crentes, alaykum anfusakum. Yani, preocupem-se com vós mesmos, com o vosso bem-estar. La yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Aqueles que se desviarem não irão vos prejudicar enquanto vocês estiverem orientados. Então, este versículo que também alguns usam, que o importante é eu estar orientado. Então, aquele que se desviar não irá me prejudicar.
Então, Abu Bakr, radiallahu anhu, explicou o verdadeiro sentido deste versículo. Ele disse: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. Que as pessoas, quando verem um injusto e não impedirem a ele daquela atrocidade, então esses estão expostos ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estão expostos ao castigo de Allah. Então este versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz que aqueles que se desviarem não irão vos prejudicar, quer dizer que a sua missão é apenas de transmitir. Você não tem a capacidade de orientar e guiar alguém. Então a sua missão é apenas de transmitir a mensagem. Transmitir a mensagem. Então se você fez chegar a mensagem, proibiu o mal, ordenou o bem e a pessoa não quis acatar, lá yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Então este não vai te prejudicar. E consta no hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Aquele que dentre vós observar alguma malidade a ser praticada, então deve mudar e impedir com a sua mão. فإن لم يستطع فبلسانه. Se não conseguir com a mão, então com a sua língua. Então, se não consegue usar a sua força para impedir o mal, então que use a sua língua através de conselhos, palavras. فإن لم يستطع فبقلبه. Se não consegue com as mãos, com a força, com a língua, assim como فإن لم يستطع فبقلبه. Então, que faça com o seu coração. Que faça com o seu coração, ou seja, que detesta aquela maldade no seu coração. Esse é o mínimo que o muçulmano pode fazer. Se não consegue impedir o mal, pelo menos deve detestar. Porque se não detestar, quer dizer que ele está satisfeito com aquela ação. E aqui no coração ninguém pode ser compelido a gostar de algo. Ninguém pode ser compelido. Então, se a pessoa não consegue, então que faça com o seu coração. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. E isso representa o nível mais baixo de iman. Quer dizer, a pessoa proibir o mal com o seu coração, detestar com o seu coração, representa o nível mais baixo do iman. Então, até aqui nós percebemos que a questão de ordenar o bem e proibir o mal não faz parte de se intrometer em assuntos alheios. E nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que ordenam a prática do bem e proíbem a prática do mal. E nós paramos por aqui com a promessa de, inshallah, voltar nos próximos episódios com outros ensinamentos. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.